O título dessa ministração é Perdoe e Seja Livre. Você pode nos acompanhar, você que está assistindo ou vai assistir essa ministração pelo Facebook, você pode também nos acompanhar no YouTube, Apóstolo Davi Mouta, tem todas as outras pregações também. Amém? O título eu vou repetir, Perdoe e Seja Livre. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Quem achou, diga amém. E diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, só essa parte. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Se é a história de Jacó, por que ele começou falando de José? Entenda o seguinte. Quando nós sofremos perseguições, calúnias, difamações, feridas, e Deus nos dá o espírito de resiliência, capacidade de vencer a dificuldade sem perder o propósito, nós marcamos e dividimos a história dos nossos familiares no meio. Quem entendeu isso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Quando contarem a história do seu pai, da sua mãe, vão começar falando de você. O que marca a história, quem nasceu para marcar a história, marcar uma geração, não é aquele que tem mais habilidades ou é melhor, mas é aquele que tem capacidade de enfrentar dificuldades, lutas, pressões. Isso é espírito de resiliência e ainda assim se manter íntegro diante do Senhor e ainda assim buscar recursos espirituais para se refazer, mas não perder o foco, não perder o alvo. Eu quero falar de José porque ele marcou a história. Porque a história de José é parecida, similar com a história de Jesus. José redimiu o mundo não morreu porque ele teve visão. Quem está entendendo? Então, todos os teólogos são unânimes que a vida de José é uma prefiguração da história de Cristo, mal comparando. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo Jesus. O Antigo Testamento todo, ele aponta para Cristo. Todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento apontam para a pessoa de Cristo. Não na perfeição, mas apontam numa característica. A força de Sansão representa Cristo, resistência. A sabedoria de Salomão aponta para Cristo. A liderança de Moisés, a mansidão de Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Né? Aponta para Cristo. Cada característica do melhor de cada homem do Antigo Testamento aponta para uma área de Cristo. Quem está entendendo? O coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o governo de Davi aponta de uma forma como uma sombra da perfeição. Amém? O ministério de Cristo, tanto que Jesus vai assumir o trono de Davi. E José, eu quero falar de José. A história de José é linda, eu acho que você já ouviu a história dele contada de várias versões, mas eu gostaria que você ouvisse até o final, porque Deus vai te trazer uma revelação que vai trazer uma cura e libertação muito grande para a sua vida. Existem pessoas que não rompem para o futuro porque estão presas no passado. A palavra desatar significa soltar. Nós falamos assim, usamos um chavão, né, cristão, dizemos, Deus vai desatar a sua vida, Deus vai... O que é a palavra desatar? Desatar é aquilo que está preso. Significa que se um crente pode ser desatado, significa que existe ainda cristãos que estão presos. Presos por quem? Se Jesus não amarra ninguém. Presos pelo diabo. O diabo, ele usa argumentos, ou seja, trabalha, ele se apropria, eu falei sobre isso na última pregação, de uma ferida sua, para trabalhar em cima, investir em cima de uma ferida, para lhe prender. Mas Deus, ele quer destravar o seu futuro. Quantos creem nisso? Digam amém. Não há luta que você vai enfrentar no futuro que Deus não vai te preparar. Paulo disse que não há tentação comum que venha ao homem, que ele não possa ser capaz de suportar.
Deus é fiel, jamais nos deixará ser tentado além do que nós podemos suportar. A Bíblia diz que Jacó deu uma túnica talá para José. Essa túnica talá, de várias cores, ela simboliza uma aliança, porque ela começa pelo ombro. Deus fez uma aliança com o povo, colocando o arco-íris no céu. Ou seja, uma promessa. Qual é a promessa de Deus? Qual é a aliança de Deus? Olha, eu tenho uma promessa para você. E a dificuldade que você vai passar, eu vou te ajudar a passar por essa dificuldade. Só se mantenha firme. A Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar mais ainda a José depois que ele ganhou essa túnica. Não significa que os irmãos passaram a odiar José depois que ele ganhou. A Bíblia deixa bem claro que eles passaram a odiar mais ainda. Quando Deus coloca uma unção na sua vida, o diabo que já te odeia, irmão, ele vai passar a te odiar mais ainda. A túnica na Bíblia tem vários significados, de honra, mas também tem significado de manto, ou seja, de unção. É uma unção. Quando José recebeu esse manto, essa unção, ele estava recebendo uma unção antecipada para ajudar ele a suportar as dificuldades que ele ia enfrentar, que ele nem sabia. Quando um líder, seja de 12 ou um pastor, recebe uma unção, ele não está recebendo um prêmio, ele não está recebendo uma graduação, ele está recebendo um revestimento para enfrentar dificuldades que ele nem sabe ainda que vai enfrentar. As primeiras feridas que nós sofremos, irmãos, desde pequeno, são feridas familiares. O inimigo veste pesado em nós porque ele sabe que o pecado não pode te impedir. Sabe por quê? O pecado, você se livra dele rápido. Deus ministra no seu coração, você se arrepende e abandona o pecado. Agora, as feridas, você não se livra tão facilmente. Então, ele tem uma estratégia. Eu vou prender essa pessoa muito mais na ferida do que no pecado. Porque quando você passa a amar a Deus, você passa a repudiar o pecado. Você diz, eu prefiro amar a Deus do que viver em pecado. Mas mesmo você querendo amar a Deus, você tem dificuldade por causa dos traumas lá atrás. E aí é um processo. Então nós temos que ter cuidado para não levar as feridas de hoje para o nosso futuro. Porque a ferida de hoje ela tem que ser curada hoje. Se ela não for curada hoje, ela vai comprometer o nosso futuro. Então, se nós não encararmos a realidade de como nós estamos feridos, não, está ferido, estou nada, é assim mesmo, eu vou levando, Deus está comigo. Não, Deus está contigo, mas você é um ser humano, você foi ferido, você foi maculado, então você tem que buscar recurso no Senhor, recurso no discipulado, não se fechar, porque você pode estar criando uma autodefesa e impermeabilizando essa ferida, cristalizando ela e levando ela junto contigo para o teu futuro. Não faça isso. O Senhor vai limpar, vai tratar, dói. Tratar, mexer em ferida dói. Mas se você não pedir a Deus hoje, Senhor, me livra dessas feridas, eu vou comprometer o meu futuro. E as pessoas que convivem conosco. Já viu um efeito placebo? Efeito placebo é se você colocar um ovo podre perto do ovo podre, ele adoece. Convive com uma pessoa ferida dentro de casa, vê se você também não adoece. A pessoa só sabe falar dos seus traumas, das suas dores, e você fica o dia inteiro ouvindo ali. Se você não quer ouvir, a pessoa fala, não quer me dar atenção, aí se torna mais ferida ainda. José começou a ser perseguido pelos irmãos e ele tinha 17 anos de idade, é isso que conta a história. Então os irmãos ferem ele, irmãos. Não é uma ferida, não é uma fofoca, não é uma perseguição só. Os irmãos dele querem matar, querem destruir. Teve um bom senso e disse, não faça isso. Que o sangue dele não caia sobre nós, vamos vender ele. Vendeu o irmão como escravo. 20 moedas de prata é preço de escravo. A primeira unção que José recebeu veio do pai dele. Por que veio do pai dele, apóstolo? Porque as feridas que ele ia enfrentar, as primeiras feridas, eram feridas familiares. E quem cura ferida familiar é familiar. É o pai. Ele deu a túnica talá, achando que estava agradando o filho, mas estava dando uma unção para guardar o filho das dificuldades que ia enfrentar. Logo de cara, ele é vendido. E aí ele vai parar no palácio de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, o cara era braço direito do rei. Imagino que ele pensou, agora Deus cumpriu a promessa, né? Passei por uma luta, agora Deus cumpriu. E aí quando ele chega na casa de Potifar, ele é caluniado. Claro que quando ele chega na casa de Potifar, ele tem que vestir uma outra roupa. Diga, uma outra roupa. Uma outra unção.
Porque quando você vai passando algumas etapas na sua vida, Deus vai trocando, vai renovando a tua unção. Quando você é crente, frequenta a igreja, senta no banco, você tem uma unção. Quando você assume uma liderança, Deus renova a tua unção, porque agora a tua realidade é outra, as lutas que você vai enfrentar é outra, mas Deus primeiro te capacita, para depois Ele te dar a luta. Deus nunca vai deixar, nunca vai se tornar pesado para nós. Logo depois, ele sofre uma calúnia, diga calúnia. Ele venceu a calúnia. Repare que nas duas primeiras lutas que José passa, a túnica é destruída, a roupa é destruída. A primeira túnica os irmãos tiraram dele, mataram o bode, porque o bode é o sangue de um animal mais parecido com o do homem, e entregou para o pai, relatório de morte, e disse para o pai, pai, aqui o teu filho, uma fera do campo matou ele, deu relatório de morte de um filho morto, um filho que estava vivo. E o pai chorou a morte de um filho vivo, como se estivesse morto. Quando ele chega na casa de Potifar, ele permanece fiel, Potífera começa a tentar ele, ele é fiel ao seu patrão, ele foge dela e a túnica dele agora fica na mão dela, outra túnica que ficou para trás. Olha para o teu irmão e fala, para cada luta, tem uma unção para te ajudar. Mas essa unção fica para trás. Porque Deus vai te dar uma melhor ainda. Mais forte ainda. Uma salva de palmas para o Senhor. Quando ele sai da casa de Potifar, ele tem que colocar uma outra roupa, uma outra túnica. Dessa vez, irmãos, foi uma das melhores túnicas que ele recebeu. A primeira túnica foi ferida familiar. A segunda túnica foi para enfrentar calúnias, porque ele foi difamado e caluniado na casa de Potifar. Ele não fez aquilo. A terceira unção, irmão, que Deus deu a José, a terceira veste que ele usou, foi a do calabouço. Essa é a pior. Pior do que ser ferido na sua casa, pior do que ser caluniado, é encarar 13 anos de calabouço e a sua mente fica voando, é dialogar com você mesmo, monólogos negativos. E você tem que começar a pensar positivo, tem que pensar naquilo que Deus colocou no teu coração, não abrir mão. Mas quando você está parado, paralisado, 13 anos, o tempo é uma ferramenta que pode te promover, ou o diabo pode se apropriar dessa ferramenta para poder te destruir. 13 anos não são 2 dias, é muito filosófico quando acontece com as pessoas. Eu quero contar a história de José hoje, mas eu quero não falar somente de José, vou falar de outros homens, mas eu quero que você se coloque no lugar dessas pessoas, tenha a capacidade de se colocar. Porque quando nós contamos as lutas das pessoas, é só uma historinha bonita de ser lembrada, mas as nossas dores são terríveis. Ele é um herói bíblico, a Hebreus diz que ele foi sujeito às mesmas paixões que nós. Ele enfrentou como homem, não enfrentou como uma espécie de semideus as lutas. Agora ele está no calabouço no monólogo. Embora a mente dele, o que passa na alma dele, a Bíblia não diz, mas aquela guerra dentro dele, Deus não me ama, meus irmãos não me amam, nada dá certo para mim, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei, horas lutando, dias, e resolvendo o problema, mas a Bíblia diz que mesmo no meio das guerras de alma, nas guerras na mente, ele era excelente. A Bíblia diz que a prisão dele era limpinha. Ele teve responsabilidade com os dons espirituais que Deus deu para ele, até no calabouço. Ele revelou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. O padeiro morreu, o copeiro foi promovido, como ele disse. Então ele disse para o copeiro, que era braço de confiança de Faraó. O copeiro é aquele que prova a comida do Faraó antes do Faraó comer. Ele disse, quando você estiver com o Faraó, fala de mim, conta a minha história para ele. Passou 2 anos, 3 anos e o copeiro esqueceu dele também. Chegou o dia que chamaram ele para sair do calabouço. E deram uma nova veste para ele. Essa outra veste é uma veste de honra. Porém, é uma veste de ousadia. Diga, unção de ousadia. Eu estou pedindo vocês para repetir, não para ficar maçante não, mas para que possa entrar na mente de vocês. Unção de ousadia para entrar diante de pessoas importantes. Entenda o seguinte, ele revelou o sonho de Faraó.
O sonho, ele poderia ter acabado de revelar o sonho de Faraó. Faraó falou, parabéns, pode voltar para a cadeia. Mas ele veio também com habilidade. Ele olha para Faraó e ele diz, olha meu rei, é o seguinte, você tem que preparar um quinto, você tem que separar uma parte. Começou a dar aula de administração para o rei disse, eu não vejo ninguém melhor do que você para administrar o reino. Ele não chegou ali só com dom espiritual, bateu o pé, entregou a profecia e saiu, não. Ele mostrou, tipo, quase que ele falou, eu não vejo ninguém melhor do que eu, autoestima. Como é que uma pessoa ainda tem autoestima depois de 13 anos de calabouço? Diga, só Deus. Quando Deus nos dá uma unção para vencer dificuldade, Ele nos capacita em momentos terríveis. As pessoas olham para nós e dizem, como que esse homem ainda está de pé depois de uma luta dessa? Como que uma mulher dessa está de pé depois de uma luta dessa? As pessoas estão de fora, elas não acreditam. E aí você diz, foi o Senhor que me ungiu com óleo de capacitação. E a glória é totalmente dele. Só que José ainda tinha algumas feridas, entenda. Ele era um ser humano, mas Deus ele quer nos curar completamente. Deus cumpriu a profecia para ele, Deus cumpriu o sonho dele. Ele estava no palácio, ele era o segundo homem mais poderoso da face da terra. Se não o mais poderoso, porque Faraó nem aparece mais depois, só aparece ele na Bíblia. Agora olha só que tremendo, ele teve um filho, 2 filhos, ele casou e teve um filho. O nome do filho dele, o primeiro ele colocou de Manassés. Ele disse, quero me esquecer da casa do meu pai. Olha as feridas. Irmãos, entenda, o que as pessoas não conseguem entender é a diferença de ser curado e esquecer. Ser curado na alma não é esquecer é amnésia. Se você tomar um tombo de bicicleta, você vai ficar com uma ferida no braço. Daqui 10 anos vai ter uma cicatriz, você não vai sentir mais a dor, mas tu vai olhar, tu vai lembrar do tombo, tu vai olhar para a cicatriz, tu vai lembrar. Mas sabe o que é perdoar? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você vai olhar uma pessoa que te fez mal e você já não vai sentir mais ânsia, nojo. Isso não é esquecer. Eu gostaria de esquecer. Aí ele diz assim, eu quero me esquecer das coisas da casa do meu pai. Agora olha só como que um homem passa a ser movido pela ferida. Olha que coisa triste. Se ele esquecer da casa do pai dele, então ele tem que largar o posto dele, porque foi na casa do pai dele que ele recebeu a promessa. Aonde Deus nos coloca, nós recebemos promessas e somos feridos também. Nós temos que pedir a Deus para nos curar das feridas e reforçar as promessas do nosso interior. Então ele diz assim para o filho, quero esquecer Manassés, porque eu quero esquecer da casa de meu pai. Manassés foi a tribo mais pobre de Israel. Gideão foi de Manassés, lembra de Manassés, Gideão? Gideão disse para o anjo apareceu para ele. Homem forte, valoroso, eu forte? Eu sou mais fraco da casa do meu pai. A casa do meu pai é a mais pobre de Manassés. Manassés é a tribo mais pobre de Israel. Uma palavra que você dá em tempo de ferida, você pode estar no posto de governador, mas se você não for curado, você ainda amaldiçoa a sua descendência. Porque você leva as feridas junto contigo. Os irmãos, quando vieram comer na mão dele, vieram comprar comida na mão dele, ele brincou. O ferido, ele brinca com o sentimento das pessoas. Se você der poder para um ferido, ele manipula as pessoas, porque ele está mal resolvido. Dá um microfone na mão do ferido, vê se ele não arrasa com as pessoas. Ele conta a vida das pessoas toda. Deus pode te colocar no lugar de proeminência, mas se a ferida for junto contigo, você vai ser uma terra de arraso, de desolação. Ele tinha 17 anos de idade, então um homem com 17 anos de idade não tem barba, ele é em Barbie, ele não tem barba. Os irmãos já eram mais velhos, então quando você é mais velho, você não muda muito a sua aparência, não é isso? Se você vê um camarada com 25 anos de idade, tu vê ele com 40, ele está um pouco diferente, mas tu vê ele. Mas tu vê um cara com 17 anos, magrelão, tu já viu o adolescente? Adolescente não tem aparência, ele é meio informe, o nariz dele não é o dele ainda. O nariz não é, a boca não é, a voz. Uma hora fala fino, outra hora fala igual um homem. Ele está em formação. Então ele não tem, então ele já está com a aparência de homem, com a voz de homem, com o cabelo raspado, porque ele era príncipe do Egito, vamos dizer assim, né? Então,
governador do Egito, sem barba, sem sobrancelha, cabelo nenhum, já ficou diferente. Um adulto já fica diferente, ainda mais dessa aparência. Os irmãos não lembraram dele, mas ele lembrou dos irmãos. Aí começou o joguinho da alma ferida, da alma que não perdoou de verdade. Começou, pega o teu irmão lá, cadê teu outro irmão? Tá faltando, Benjamim, tem um irmão, vamos lá. Ficou jogando com a alma dos irmãos, os irmãos atribulados porque estavam com fome. Não me peça isso, se eu deixar o meu irmão, se eu pegar o meu irmão, eu tive um irmão, nós tivemos um irmão mais novo, que nós fizemos isso com ele, se nós perdemos esse outro irmão, o meu pai não vai perdoar a gente mais, vai lá e pega. Quando Deus coloca um ferido em posição de honra, ele cumpre a promessa dele. Porque Deus sempre cumpre a promessa. Mas se você não for curado, você não vai estar com um comportamento alinhado com o seu destino. Você pode perder ele. Perder toda a conquista. A Bíblia diz que ele segurou Simeão. Fica aqui, eu vou segurar esse, para como garantia que vocês vão voltar. Segurou Simeão. Sabe por que ele segurou Simeão? Lê a história, você vai ver que Simeão foi o que mais botou pilha. Diz, vende ele, esse garoto insolente. Ele segurou aquele que mais fez mal para ele. Olha a motivação. Segurou Simeão. Mas quando você está revestido com óleo, quando Deus começa a trabalhar no seu coração e diz, esse homem, tudo contribuiu para o teu bem. Eu não provoquei a sua ferida porque eu não vou induzir o homem ao mal. Mas se você é fiel e tem a unção, eu transformo as coisas ruins e faço de degrau para te promover. Olha quem você é, onde você está. E Deus começa a trabalhar no coração dele, e quando os irmãos voltam, Simeão já está na mesa com ele, sendo tratado como príncipe. Embora o ferido ele tenha a iniciativa de fazer algo que é vingativo, mas se a motivação, o coração dele está em Deus, Deus cura ele reverte a situação e transforma em bem. O problema não é que você não queira ser curado. É que você ainda não tomou posse da cura. Entenda. Isso é tão sério que Jacó, lá na frente, quando ele vai abençoar Efraim, o primeiro filho, Manassés. Segundo filho, Efraim. Efraim em hebraico, pri em hebraico significa fruto. Efraim significa plural, masculino. Significa frutífero. Então um filho ele bota a mão e diz, quero esquecer da casa do meu pai. E o outro ele diz, frutífero, abençoado. Ou seja, ele descarregou as feridas dele todas em cima do filho mais velho. Depois abençoou o filho mais novo. Quem aqui é filho mais velho? Os filhos mais velhos sempre é mais ferido do que os filhos mais novos. Porque o pai aprende a ser pai, a mãe aprende a ser mãe em cima do filho mais velho. Bota cargas em cima do filho mais velho que não era para o filho mais velho carregar. Responsabilidades que não era dele. Não é isso? Mas olha como é que Deus faz. Jacó vai abençoar os dois filhos dele antes de morrer. Jacó diz, bota a mão direita na cabeça de Efraim e bota a mão esquerda na cabeça de Manassés. José disse, papai, o primogênito é esse. Jacó disse, eu sei. Esse aqui vai ser maior do que esse. O teu avô não pode mudar uma palavra que o teu pai liberou na sua vida. Você pode rejeitar a palavra, mas ninguém pode mudar o que teu pai liberou sobre a sua vida. Mas olha só como que Deus faz as coisas, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo está lá no Calvário. E quando Jesus Cristo está morrendo, sabe o que Deus faz? Ele abandona Jesus na cruz. Que isso, apóstolo? Porque Jesus carregou o pecado de toda a humanidade. E a Bíblia diz que o pecado nos coloca em situação de abandono. Ele se afastou de Jesus na hora que ele recebeu aquela carga de pecado. Sabe o que aconteceu ali? O filho mais velho recebeu a mão esquerda e o filho mais novo a mão direita. Jesus Cristo fez o papel de Manassés para que nós, o Efraim, fôssemos abençoados. O filho mais velho foi amaldiçoado por os filhos mais novos serem abençoados. Por isso nós somos chamados para ser frutíferos. Porque o nosso irmão mais velho levou todo o nosso pecado sobre ele. Para que hoje nós pudéssemos dar fruto.
Quem está entendendo? Glória a Deus. Então não adianta, irmãos. Mas José, ele bota os irmãos na mesa, e quando ele bota os irmãos na mesa, ele vai lá na cozinha, ou não sei, num outro cômodo. A Bíblia diz que ele dá um grito, mas tão alto, que toda a terra do Egito ouve o grito dele. Irmão, a Bíblia mente? Não. A Bíblia exagera? Não. Se a Bíblia diz que toda a terra do Egito ouviu o grito dele, ele olhou, viu os irmãos dele, a alma dele reverberou, e ele deu aquele grito, ai! Quando ele voltou, ele serviu os irmãos, abraçou o irmão e disse, eu sou José, o seu irmão. Traga meu pai, vai lá e traga meu pai. Sabe por que ele teve que perdoar os irmãos? Porque ninguém vem ao pai se não perdoar os irmãos. Eu sempre me questionei a respeito do Pai Nosso. Perdoa minha dívida, perdoa-me assim como eu perdoo. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não me perdoa. E eu falo, quer dizer que o camarada me magoa, me trai, me engana, mente para mim, e se eu não perdoar ele ainda, eu vou para o inferno? Não parece duro demais? Então é Deus querendo dizer assim, quando eu te dou um mandamento, te obrigo a perdoar o teu irmão, eu não estou beneficiando ele, eu estou te beneficiando. Shakespeare disse o seguinte, um homem que não perdoa é semelhante a uma pessoa que toma um copo de veneno e depois fica esperando a outra pessoa morrer. Hoje a ciência descobriu que a maioria dos cânceres que são provocados nas pessoas é amargura, falta de perdão. Câncer nos ossos, no estômago. Não é todo, mas a maioria desenvolve. Então quando Jesus te obriga a perdoar, na verdade ele está te beneficiando. Só vai entender isso lá na frente. Um dia Pedro andando, Pedro era muito vaidoso, né? Embora era um homem de Deus, ele tinha um pouco de vaidade religiosa. Os fariseus tinham o costume de dizer o seguinte, que um homem nobre tem que perdoar uma pessoa pelo menos 3 vezes. Então Pedro chega para Jesus e fala assim, mestre, olha a vaidade de Pedro, querendo parecer melhor do que os fariseus, né? Mestre, os fariseus disse que... Não, perdão, ele não disse assim não. Mestre, quantas vezes temos que perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Ele joga 4 a mais que os fariseus. Jesus disse, não digo 7 vezes, mas digo 70 vezes 7. O Pedro olha escandalizado. Um dia no encontro eu perguntei para um discípulo assim, Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? Ele, 490, apóstolo. Aí eu fui e dei um tapa no braço dele. Pum! Tu me perdoa? Ele, perdoou. E agora, quantas vezes tu tem que me perdoar? Ele, 489. Eu falei, tá contando? Então não perdoou. Tem gente que é assim. Aí o cara já pensa, meu Deus, vou ter que perdoar ele 490 vezes, é muita coisa. Na verdade, não está com vontade de perdoar. Perdoar é rasgar a boleta e ser livre. Perdoar é você chegar para a pessoa e rasgar o boleto e dizer, você não me deve mais nada, não tem nada que você possa usar para te cobrar essa dívida novamente, está perdoado, irmão. Quando uma pessoa diz assim, eu perdoo, mas também não ando junto, então não perdoou, condicionou o perdão, não perdoou. Perdoar é dar crédito novamente para a pessoa. Você tem o direito, irmão. Você tem direitos. Agora a Bíblia diz que é isso, perdão. Jesus, você perdoou, você pecou, e Jesus te perdoou. Ele te devolveu os créditos novamente. Quando a pessoa diz assim, eu perdoo, mas também não anda mais comigo, ele lá ou ele cá, o condicionamento de perdão mostra que a alma ainda está presa naquela pessoa. Você está entendendo? Nós temos que ter um pouco de equilíbrio, né? Não temos que também ser atroz conosco mesmo, dependendo do que a pessoa fez com a gente pode evitar de andar com a pessoa. Mas só o discurso, não é isso? Só o discurso de condicionar algo já se mostra que tua alma não está bem. Não, fulano. E Beltrano que fez aquilo contigo? Deixa ele lá, ele está tocando a vida dele, deixa ele quieto, né? Não quero nem saber dele. Já perdoei, mas não quero nem saber. Olha como que a alma está indo. Olha o reflexo da alma. Deus quer nos libertar verdadeiramente, porque Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
O problema não é o diabo nos prender ou o pecado, porque isso nós já abandonamos já há muito tempo, porque o Senhor nos comprou para uma nova vida. Mas as feridas querem nos jogar para o passado novamente, nos amarrar, nos aprisionar. E nós não podemos parar, temos que buscar um novo manto, um manto que vai nos levar, uma unção que vai nos levar para progredir, a avançar. O cego de Jericó poderia ter questionado o Senhor, ferida, tem pessoas que têm feridas com Deus. Por que eu nasci cego? Isso é princípio de soberania, temos que ensinar, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, mas o cara tem um questionamento. Por que o fulano nasceu bom e eu nasci cego? Aí vem o questionamento, será que é porque é o pecado do meu pai? É o pecado da minha mãe? Não sei mais o quê? O cego de Jericó, a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jericó, ele largou o manto. Ele largou o manto da cegueira e tocou no manto da visão. Ele não ficou se lamentando, eu sou ferido, eu sou ceguinho, alguém me leva. Mandaram ele calar a boca. Cala a boca, tu está atrapalhando o mestre. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele largou o manto, ele largou não digo unção, né? Ele largou o manto, aquele manto era um decreto. Largou um decreto do inferno contra a vida dele e tocou no manto da visão. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Deus tem promessas para mim. Deus tem promessas para você. Eu gostaria de contar uma história aqui rapidamente. Eu quero praticamente finalizar a pregação. Sobre duas pessoas feridas que eu compartilhei. Eu vi isso acontecer. Uma vez eu estava vendo uma reportagem na televisão, uma mulher de 100 anos. Aí a reportagem era, qual era o tema da reportagem? Era uma mulher muito saudável e ela era virgem. E aí queriam saber dela, se o fator dela estar com todo o vigor igual ela tinha andando, era o fato dela nunca ter tido relação sexual com ninguém, alguma coisa assim. E aí fizeram essa pergunta para ela. Aí ela disse assim, em cadeia nacional, ninguém me contou, eu vi. Ela disse, eu quero dizer para vocês, Pai, aonde o Senhor estiver, eu quero dizer para o Senhor, eu não sou aquele palavrão com a letra P. O pai chamou ela disso. Um dia ela estava conversando com um amigo na porta, acho que da escola, na rua. Aí o pai dela falou assim, vai para casa, está conversando com o homem na rua, sua pi. Ela foi tão envergonhada, que o pai dela morreu, ela nunca se deitou com homem, ela nunca quis casar. Com 100 anos de idade ela falou, eu quero provar para o Senhor, onde o Senhor estiver, pai. Eu não sou isso do que o Senhor me chamou. Nem casar eu não casei, para provar para o Senhor que eu não sou isso. Que palavra, que decreto de morte que aprisionou o futuro dessa mulher. Um pai chamou a filha de um nome desse, sem a filha ser. E ela preferiu ficar remoendo essa palavra e levou para o futuro dela. Comprometeu o futuro dela. Deixou de ter um marido que lhe amasse mais do que talvez o seu pai. Deixou de ter filhos, uma geração. Anulou todas as áreas da vida dessa mulher. E com 100 anos de idade, com longevidade, gozando de toda a saúde, usou o seu pulmão saudável para mostrar o quanto ainda era ferida. Que palavra liberaram na sua vida, que tem aprisionado a sua vida, e tu tem preferido anular o seu futuro do que largar a ferida? Abandona a ferida em vez de abandonar o futuro. O Senhor tem bálsamo de cura sobre a sua vida. Eu não sei se a ferida é familiar, se é do pai, se é da mãe. Eu não sei o que fizeram contigo. Eu não sei se é ministerial, o pastor que te feriu, ou alguém que falou mal de você, te caluniou. Eu não sei, mas Deus tem unção na tua vida para te ajudar a vencer as dificuldades. Essa unção vai começar a reagir na sua vida quando você começar a orar e falar, Senhor, renova a unção na minha vida, porque não há dificuldade que eu não possa enfrentar. Se tem um irmão seu te ferindo, te maculando, te machucando, é porque esse irmão amanhã vai comer do fruto do seu trabalho. Não para construir em você um orgulho religioso ou uma vaidade, mas para mostrar, tá vendo, meu filho? O próprio José depois disse, quando o irmão disse, nos perdoa, José já curado disse para o irmão, irmão, Deus proveu. Isso tudo não teria acontecido se vocês não tivessem feito isso comigo. Vocês não sabem, mas também vocês foram ferramentas, veículos para me trazer até o meu destino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando uma luta, você foi traído, enganado, alguma coisa fizeram contigo, irmão, Deus está querendo te dar resiliência para tu levantar aquele que não tem a mesma força que você teve. Não é para você ficar remoendo o passado. Se alguém te feriu é porque você vai ser agente de cura.
Se alguém decretou uma palavra de você de morte, é porque você vai ser usado para declarar a palavra de vida na vida das pessoas. Levanta a tua cabeça, olha para frente, não leva a tua ferida para frente. Amém? Deus quer te trazer cura e trazer libertação. Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor.